Movimento Nacional Fim2AMDordem.com. Entre agora mesmo no nosso site Fim2AMDordem.com e participe dos nossos grupos do WhatsApp. Nos siga no Instagram. Movimento Nacional Fim2AMDordem.com. Apresenta. Olá, tudo bem? Se você gosta de notícias como essas, deixe aí o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais novidades. Federal de Nutricionistas, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela presença. Vamos passar a palavra agora para a senhora Elise Sueli Pereira Gonçalves, que é secretária adjunta de gestão do Ministério da Economia. Nesse ato representa o Ministério da Economia. Seja bem-vinda, a senhora terá o tempo de 10 minutos para a exposição de motivos e apresentação da visão e posição do Ministério da Economia através da sua secretaria. Muito obrigado pela presença, que muito nos honra aqui nesse momento tão importante. À vontade, 10 minutos. Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos. Agradecer aí os deputados, deputado Edio Lopes, deputado Léo Moraes, em nome dos quais eu cumprimento os demais parlamentares que estão aqui na casa, os demais participantes, tanto daqui das duas mesas, quanto que estão aqui no plenário, quanto aqueles que estão nos assistindo também das suas casas por meio da internet. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós reconhecemos o valor dos conselhos profissionais e o objetivo da proposta de emenda é justamente pacificar, esclarecer e uniformizar os entendimentos a respeito da natureza jurídica dessas entidades, principalmente porque eles atuam fora da estrutura do Estado. E, se o fizessem de dentro do Estado, talvez não conseguissem fazer o que devem fazer, de fiscalizar as profissões, com tamanha relevância, tamanho zelo que o fazem. Eu peço licença para colocar já a apresentação, que eu vou passar o texto da PEC para aqueles que ainda não são familiarizados. O que nós trazemos? Que a lei não estabelecerá limites ao exercício de atividades profissionais ou obrigação de inscrição em conselho profissional sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Então, nós reconhecemos que a regulação das profissões ela é importante para proteger a sociedade dos riscos à coletividade que o mau exercício de determinadas profissões vão trazer. O 174B trata mais da questão específica da natureza jurídica, diz o seguinte: os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam em colaboração com o poder público. O pessoal dos conselhos profissionais sujeita-se às regras da legislação trabalhista. E, para garantir o espaço de atuação com seus poderes de cobrança de taxas, de aplicação de sanções, multas, de fiscalizar, nós consignamos também no texto constitucional que a lei federal disporá sobre as seguintes matérias relativas aos conselhos: sua criação, os princípios de transparência aplicáveis, a delimitação, ou seja, o desenho dos seus poderes de fiscalização e aplicação de sanções, e também os valores, o valor máximo das taxas, das anuidades e multas. É vedado aos conselhos profissionais promover, facilitar ou influenciar a adoção de práticas anticompetitivas em sua área de atuação. E o parágrafo 4º, a imunidade que trata a linha C, do inciso 6º do caput, do parágrafo 4º, do artigo 150, se estende aos conselhos profissionais. Então, o que isso quer dizer? A medida, ela visa trazer essa uniformização jurídica para que a gente saiba que os conselhos são autônomos, eles se autorregulam. A PEC ela não entra em procedimentos. Cada conselho regula a profissão conforme como acha que é a melhor maneira de fazer, atendendo os requisitos legais. A PEC ela está em conformidade com vários dispositivos constitucionais. O artigo 1º, que fala dos fundamentos da República, ele já fala da livre iniciativa. O artigo 5º, inciso 13, fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer.
O 170 fala da ordem econômica, fala da livre iniciativa. Todos esses dispositivos que já se encontram no texto desde muito tempo e que também balizam algumas decisões do Supremo. A definição de que os conselhos são entidades jurídicas de direito privado faz com que a gente possa ter uma definição do que é de dentro do Estado, o Orçamento Geral da União, por exemplo, a definição dos agentes públicos e separar o que é dos conselhos, que mantém sua autonomia, mantém sua capacidade de se autorregular, cobrar suas taxas. O dinheiro que os conselhos utilizam na sua gestão não passa pelo orçamento da União. Não é o Poder Executivo que escolhe quem vai ser presidente dos conselhos. Não é o Poder Executivo que escolhe quem são os conselheiros. E nós queremos garantir que essa autonomia prevaleça. Embora a gente saiba que muitas vezes foi utilizado desde a década de 30 a expressão autarquias profissionais ou de autarquias sugêneres, este termo acaba, ao longo de vários anos de interpretações jurídicas, que são divergentes, muitas vezes, trazendo um pouco a definição de autarquia como aquela típica do Estado. E nós não queremos que isso mais se contamine. Nós queremos garantir que cada conselho tenha liberdade para contratar o seu pessoal, que ele se reja pela legislação trabalhista. Nós não queremos, como já existem algumas ações no judiciário, que se questione que eles seriam servidores estatutários. Por quê? Porque não é uma estrutura da máquina do Estado. Então, isso fica bem claro. E a Lei 9649, que todos falam que houve ação direta de constitucionalidade, essa ação houve porque era uma lei. Nós estamos agora tratando da questão no foro normativo de nível hierárquico adequado, que é a Constituição. Estamos fazendo para o nível constitucional o reconhecimento dos conselhos, o reconhecimento da sua autonomia e da sua capacidade de fiscalização. Nós estamos mantendo a proteção da sociedade contra tudo aquilo que é risco à saúde, à ordem social, à segurança, à vida. O fato da gente dizer que é de direito privado não muda isso. Pelo contrário, isso estará cravado no texto constitucional. Não haverá dúvidas, como houve quando se tratava no nível de lei. Os conselhos não vão perder a possibilidade de fiscalizar, de aplicar sanções, porque isso já está no texto. A questão de dizer que a natureza jurídica de direito privado não lhes retira esse poder, porque ele está consignado no texto constitucional. A PEC não revoga leis anteriores, elas permanecem vigendo enquanto estiverem juridicamente ativas. A PEC mantém e assegura o poder de fiscalização e aplicação de sanções, eu repito, mantém o poder de cobrar taxas, atendidos os limites da lei, estabelece, de uma vez por todas, que a contratação se dá pelo regime seletista e permanece a necessidade de lei para criar os conselhos. E os dispositivos constitucionais já estabelecem quais são os pontos mínimos que essas leis deverão observar. A PEC vai pacificar a implicação de ordem administrativa, organizacional, orçamentária e financeira e de ordem socioeconômica, na medida em que afasta de dentro da estrutura estatal os conselhos, dando-lhe a liberdade que necessitam para exercer essa atribuição, que é importante. Então, a PEC ela vem para fortalecer as instituições, dando transparência na sua atuação, dando o desenho que delimite a forma de atuação e ressaltando que não é o Poder Executivo que irá tratar da regulamentação das profissões. Face a todos os desenvolvimentos tecnológicos e científicos, se nós tentássemos fazê-lo, cairíamos na obsolescência rapidamente. Essa é uma discussão que é feita em parceria com a sociedade, por meio de seus representantes nessa casa. É isso.
Muito obrigado. Salva de palmas para a senhora Elise. Elise, eu queria fazer um pedido. Eu quero inverter a ordem das considerações finais, para que depois a gente possa ouvir também os conselhos. Então, se você quiser falar mais 2 minutos agora, fique à vontade, porque daí nós vamos ouvir os colegas também. Pode ser? Pode ser. Fique à vontade, algum ponto que ainda precisa ser esclarecido. Okay. É importante ressaltar pela fala dos colegas que a PEC, como alguns temem, ela não vai prejudicar os conselheiros. Alguns dizem que ela acaba, ela não acaba, ela reconhece e traz para o nível constitucional. Alguns falaram aqui sobre outros dispositivos da Constituição. O papel dos conselhos não se confunde com o da inspeção e fiscalização do trabalho. Isso é outra coisa, a fiscalização da aplicação das normas trabalhistas. Os conselhos entram na regulação das profissões. Eles são criados por lei, isso não muda. E a questão do regime jurídico não vai tirar esses poderes dos conselhos, porque eu estou tratando de Constituição. A Constituição, no seu artigo 60, diz aquilo que não pode ser objeto de emenda constitucional, como medidas que tendam a abolir o voto secreto, né, a questão da federação, e nem nada do que está escrito no artigo 60 é o que nós estamos tratando aqui. Então, é uma emenda que cabe, sim, na Constituição, nós estamos debatendo aqui, e ela não vai abolir nenhum direito. Pelo contrário, ela preserva o direito. O próprio Supremo já definiu, em algumas lides, questões de acesso ao mercado de trabalho, como foi o caso da profissão de músico. Então, a ideia da PEC não é se miscuir em procedimentos, em casos concretos, e sim organizar a questão da regulamentação das profissões para que todos possam exercer de maneira clara o papel que lhe cabe, sendo um grande papel, um papel importante, o da fiscalização da qualidade das profissões. Muito obrigado. Agradecemos as considerações finais da senhora Elise, do Ministério da Economia. Registramos e agradecemos a presença, e que conste em ata todos esses que serão citados: Cássio Lisandro Teles, presidente da OAB Paraná, presidente do Conselho de Engenharia do DF, a Fátima, que está aqui, representante do Conselho Federal de Educação Física e do Conselho Regional do Estado de São Paulo, Sebastião Gobi, Antônio Eduardo Branco, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, professor Carlos Alberto Eilert,